Você quer se reinventar? Você já ouviu alguém falando que nós devemos nos reinventar para conseguir coisas diferentes? Depois da vinheta eu vou contar uma história sobre isso. Fala pessoal, Pavanello falando por aqui e hoje eu quero contar uma história para você sobre reinvenção. A história é de um rapaz chamado Pedro. Pedro, ele depois de fazer faculdade, ele é formado em contabilidade, ele abriu uma empresa com alguns colegas de faculdade, ele abriu um escritório contábil. E esse escritório, somando as habilidades dos sócios, dos amigos, né, ele conseguiu, por muito tempo, conseguiu se manter, conseguiu seus clientes, clientes que os acompanhavam desde o começo, clientes novos que foram aparecendo. Só que o Pedro, o tempo todo, sentia algo que não estava encaixando. Parecia que tinha algo errado, ele não sabia exatamente o que era. E esse escritório de contabilidade do Pedro, ele trabalhava com qualquer cliente, ele trabalhava com qualquer pessoa que precisasse da contabilidade. E com isso o tempo foi passando, o escritório foi se mantendo e Pedro com aquela sensação que não ia embora nunca. E ele ouvia algumas pessoas falando na internet, alguns amigos já tinham dito isso para ele. Se reinvente, Pedro, você precisa se reinventar. E aquilo ficou na cabeça do Pedro, mas o tempo foi passando. Um dia, o maior cliente do escritório de contabilidade foi embora. E eles iam perder mais de 30% do faturamento bruto com a perda daquele cliente. E o que veio com isso? Uma crise. Uma crise passou a se instaurar na empresa. E Pedro se lembrou daquelas pessoas, daquelas vídeos que ele viu na internet. Se reinvente, busque novas coisas, novas soluções, reinvente-se. E foi o que Pedro fez ou pensou que estava fazendo. Pedro começou a oferecer novos serviços, começou a abrir mercado para novos clientes. E, como era inevitável, o que aconteceu com isso? Pedro indo para todos os lados, Pedro se reinventando em novos serviços, em novos clientes. A crise se agravou. A crise se agravou, Pedro buscando abrir mercado, Pedro buscando novas soluções, novos clientes. Tudo isso só fez uma coisa, a crise se agravar cada vez mais e mais. E Pedro não conseguia entender muito bem. Eu estou me reinventando, eu estou buscando novos clientes, eu estou abrindo novos mercados. O que está acontecendo de errado comigo? O que está acontecendo de errado com a minha empresa? E aquela sensação que tinha algo errado, ela só aumentou com essa crise. E com Pedro agindo diferente, aquilo foi aumentando ainda mais e mais, porque ele achava que estava se reinventando, abrindo esses novos mercados, procurando esses novos clientes. E a sensação só foi aumentando mais e mais. Pedro começou a se perguntar: o que está errado? Onde foi que eu errei? O que eu não estou enxergando? E Pedro foi buscar o que é se reinventar. Se reinventar, na verdade, é criar algo novo para solucionar um problema dentro daquilo que você já fazia. Pedro parou para pensar e percebeu que ele nunca entendeu direito o que ele resolvia, qual era o problema que a empresa dele resolvia. Então Pedro foi procurar o que significava inventar algo. E inventar algo é criar uma solução inovadora para um problema existente. Então, quando nós pensamos em inventar, nós temos que entender exatamente qual é o problema que eu quero resolver com as minhas soluções. Quando Pedro se deparou com isso, ele começou a se questionar: qual é o problema que eu resolvo? Quais os problemas que eu quero resolver que existem e que com as minhas habilidades eu consigo resolver numa boa, eu consigo resolver bem? Pedro então se lembrou que desde muito novo ele era apaixonado pela área de tecnologia, ele gostava de jogos, de softwares, de programação, ele levava isso como um hobby. E ele começou a buscar dentro da contabilidade o que ele podia resolver na área de tecnologia. Ele foi a fundo, começou a cruzar as informações, começou a cruzar as disciplinas, entender exatamente
dentro da área de tecnologia, o que ele podia resolver com a expertise em contabilidade. Ele começou a procurar quais eram os principais problemas de empresas de TI na área contábil e ele foi a fundo nessa questão. Ele entendeu quais os problemas exatos ele podia resolver. Quando ele começou a olhar para isso, ele começou sim a inventar soluções, trabalhar com a inovação na área de contabilidade para a tecnologia em específico. Depois disso, Pedro começou a se especializar e levou o escritório de contabilidade dele a trabalhar apenas no ramo de TI, porque ele se aprofundou e ele soube exatamente o que ele pode resolver, o que ele faz de diferente. Hoje, Pedro é dono de um dos maiores escritórios de contabilidade especializados na área de TI do Brasil, porque ele percebeu que ele não precisava naquele momento se reinventar, e sim ele precisava se inventar. Porque para se reinventar, primeiro você tem que saber qual é o problema que você resolve. Na hora que você entende exatamente o problema que você resolve e age de uma maneira, aquilo pode dar certo por um tempo pequeno ou longo, ou não dar certo. A partir daí sim você consegue se reinventar. Agora, quando você não tem a noção exata do problema que você resolve, não tem como você se reinventar, porque você nem inventou uma solução dentro da sua expertise e dentro daquilo que você se propõe a fazer. E nós, em nossa vida, nós temos que entender que existem problemas e que nós aprendemos, nós crescemos para inventar soluções para problemas particulares e também que vão impactar o outro, que vão impactar o mundo. Porque se você se foca em problemas exclusivamente seus, muito provavelmente você em algum momento sim vai conseguir, só que aquela sensação de vazio, talvez ela te acompanhe por muito tempo. Porque a partir do momento que você não olha para o todo, você sabe que a sua habilidade ou que suas habilidades, elas são pequenas porque elas estão sendo usadas de forma egoísta. Agora, quando você consegue resolver o seu problema e trazer um benefício para o mundo todo, aí sim você está atuando para inventar coisas para resolver problemas. E nesse caso, você consegue se reinventar quando algo não dá certo. E com essa história, eu deixo a reflexão. Qual é o problema que você quer resolver? Com as suas habilidades, com aquilo que você gosta, com aquilo que te dá prazer. Qual o problema do mundo? Qual o problema do todo da sociedade você pode ajudar a resolver? Tendo a resposta para essa pergunta ou investigando sobre essa pergunta, aí sim você pode inventar soluções e às vezes até reinventar-se quando esse momento chegar. E se você não sabe muito bem como fazer isso, peça ajuda para os seus amigos, para os seus familiares. E eu também estou aqui, porque a minha intenção é que nós podemos nos inventar e nos reinventar juntos. Então, se você precisar de ajuda, pode me chamar, eu estou aqui para você. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e manda para alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo e juntos nós vamos criar um mundo melhor, nós vamos inventar e reinventar para criar um mundo melhor. Eu agradeço muito, um grande abraço a todos e até mais.